por essas duas partes que tratam aí da construção do templo, né? Desde a ascensão de Salomão ao trono até a construção do templo. Tudo isso aponta para a época, para a glória de Deus em cumprir a sua promessa que fizera a Davi, mostrando a providência de Deus, como Deus conduz todas as coisas, independente das ações humanas, independente dos erros humanos. E mesmo mediante os erros das pessoas, Deus vai conduzindo a história. Porque você imagina essa história, se o plano de Deus só pudesse ser conduzido se as pessoas tivessem atitudes boas, se as pessoas sempre fizessem a escolha certa. Então, o plano de Deus nunca iria se concluir. O plano de Deus foi feito, ele se conclui, Deus é soberano sobre tudo, exatamente porque, embora dentro da nossa perspectiva horizontal, a gente perceba as falhas das pessoas, inclusive até as nossas próprias falhas, isso de maneira alguma anula o plano, o decreto atemporal de Deus. Então, João Calvino usa uma ilustração muito legal para que a gente possa entender isso. É mais ou menos o que acontece conosco aqui, né? Nós estamos nos movimentando, nós estamos fazendo as nossas atividades, mas dentro de um plano universal, a Terra está sempre fazendo o mesmo movimento. E o Sol, que a gente tem a percepção de que ele sai do seu lugar, né? A percepção humana era essa, até a ciência descobrir que não é bem assim, na verdade sempre esteve lá, no mesmo local. Então, embora a gente perceba que dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro de uma cidade, de um país, do mundo, as pessoas possam tomar atitudes equivocadas e são responsabilizadas por isso, o plano de Deus é imutável. Inclusive, isso estava dentro do plano de Deus. E a gente percebe muito claramente isso, né? A gente percebeu quando a gente estudou a ascensão de Salomão ao trono. Deus, pela sua providência, controla. Se você não se lembra o que é providência de Deus, eu vou refrescar a sua memória, né? A nossa confissão de fé define de uma maneira muito clara o que é providência. E a nossa confissão de fé diz que providência de Deus é o ato pelo qual Deus controla e conduz todas as coisas, das menores às maiores, para que tudo concorra para a sua glória. Das menores, desde decisões simples até maiores, Deus está conduzindo todas estas coisas. Bom, pode passar esse slide? A gente acabou de finalizar a terceira parte, que é o capítulo 10, e percebemos que há nessa terceira parte várias confirmações da sabedoria e riqueza de Salomão, inclusive com a descrição da visita da rainha de Sabá, e depois uma descrição mais detalhada das riquezas de Salomão. Bom, agora chegamos na quarta parte, e no capítulo 11, nós vamos dividir esse capítulo 11 em duas ou três partes. Nós vamos começar com essa primeira parte. Esse capítulo que todo ele trata do declínio de Salomão, mostrando a infidelidade de Salomão à aliança. Então, irmãos, tem coisa que é triste, né? É triste até de estudar, em certos aspectos. A descrição de um homem tão sábio, de um homem que conseguiu ter sabedoria em diversas áreas de sua vida, para conduzir o povo de Deus, foi abençoado por Deus, e agora cai num declínio espiritual sem precedentes. Isso demonstra para nós, irmãos, a realidade da vida. Não quero ser pessimista, né? A vida é dura. A vida nessa terra é imperfeita. As nossas famílias são imperfeitas. O nosso casamento é imperfeito. A nossa igreja é imperfeita. O nosso país é imperfeito. E a gente tem que encarar a vida de uma maneira bíblica. Você não é autorizado, se você é cristão, a ter uma perspectiva otimista ou pessimista. O otimismo é uma distorção da realidade. E o pessimismo também é. Você como cristão, nós como cristãos, nós temos que avaliar a vida de acordo com o que Deus diz para nós, a realidade. A vida pode ser, ao mesmo tempo, muito boa, a vida com Cristo ela é muito boa, muito gratificante,
mas ainda assim é imperfeita. E é necessário que a gente pense assim para que a gente se frustre menos. Tem muita gente que se frustra com a igreja porque se esquece que a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Tem muita gente que se frustra com o casamento porque se esquece que o casamento é também a união de pessoas imperfeitas. Muita gente que se escandaliza com a própria vida. Só que Deus sempre deixou todos esses exemplos para nós, para que a gente nunca coloque o nosso coração nem em nós mesmos, nem na nossa família, nem na igreja, nem em um determinado governo, mas coloque o nosso coração naquele que é imutável, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós lemos um salmo em que o próprio salmista confessa, no Salmo 73, que colocou o seu coração na prosperidade das pessoas ímpias. Ele mesmo confessa dizendo: olha, teve um dia que eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios. A pessoa não serve a Deus, não faz nada para Deus e tem tudo. Tem prosperidade. A pessoa vive na corrupção e tem prosperidade. O salmista estava avaliando isso e ele disse que quase se desviou. Ele disse quase se desviou porque é impossível que um servo de Deus verdadeiro, que um filho de Deus, filho ou filha de Deus verdadeiros, se desvie. E aí Deus recolocou o coração dele naquilo que importava, na glória de Deus, na perspectiva celestial. Então esses textos, irmãos, estão na Bíblia e é maravilhoso saber que Deus não esconde nada de ninguém. Deus não deixou de registrar os pecados de Abraão, de Salomão, de Moisés e de tantos outros, para nos ensinar que a gente deve olhar para Cristo. É Cristo que supre todas as nossas expectativas quanto a qualquer área da vida. As pessoas sonham em morar em determinado lugar. Você tem essa expectativa? Só que cuidado para não se decepcionar. É Cristo quem supre. As pessoas sonham com casamento, com uma igreja, com isso, aquilo. Nós sonhamos muitas vezes, mas é Cristo que supre essa expectativa. E nós vemos isso nisso que a gente está estudando. Vamos lá, meus amados, pode passar. A gente viu no assunto anterior sobre a grande riqueza de Salomão, capítulo 10, verso 14 até o verso de número 29. A gente observou que tudo isso aponta também para Jesus Cristo, além da própria riqueza de Salomão. Agora, pode passar, meu irmão, agora tem uma mudança abrupta, né, radical na narrativa. Uma mudança radical dentro da narrativa é que a narrativa acaba de falar, né, da glória, da grandiosidade do reino de Salomão, e a narrativa começa a falar agora do declínio de Salomão. Nem parece que é o mesmo Salomão, né? E a gente vai observar então, irmãos, quais elementos desse declínio que tem a ver com a infidelidade de Salomão à aliança, aos preceitos da aliança. Quais são os preceitos da aliança? Deus diz para Salomão: guarda a minha lei, né? Guarda a minha palavra, e Salomão não guardou a palavra. Vamos verificar então só essa primeira parte hoje, que tem 3 elementos importantes aí que a gente vai observar na vida de Salomão. Vamos lá, irmãos. Primeiramente, o texto faz questão de ressaltar que um dos problemas de Salomão foi o casamento misto. Salomão se casou não só com uma mulher, né, mas com várias mulheres que não tinham a mesma fé que Salomão tinha. Bom, esse foi um dos problemas aqui, e é um dos problemas registrados no texto. E veja, é claro que Salomão cometeu erros, inclusive o próprio texto vai apontar para Salomão, demonstrando o seu erro, né, demonstrando que foi isso que o levou à queda. Vamos observar isso nos primeiros 2 versículos? Vamos ler? Versículo 1 diz o seguinte: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Versículo de número 2, os irmãos podem ler? Pelo amor aqui não é o amor bom aqui, né? É o amor no sentido pejorativo mesmo, né? Por uma certa paixão de Salomão pelas mulheres e também inclinação errada do coração de Salomão. Então, meus amados, nós percebemos aí
que uma das coisas que perverteu o coração de Salomão foi o fato dele desobedecer à lei. Veja que o próprio versículo 2 cita a lei, dizendo claramente que os reis não deveriam se casar, né, com mulheres estrangeiras, que tinham uma outra religião, que tinham uma outra perspectiva, né? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que, de certa maneira, muita gente, muitos servos de Deus foram polígamos, né? Eles tinham mais de uma mulher. Só que às vezes a gente olha essa afirmativa e a gente pensa que isso era uma regra geral. Não era. Somente aqueles que podiam sustentar muitas mulheres é que tinham muitas mulheres. Então não eram todos que tinham muitas mulheres, né? Só eram aqueles que eram ricos. E veja, isso nunca foi da vontade de Deus. Isso foi uma distorção da pecaminosidade do ser humano. A vontade de Deus está lá no início. O próprio Jesus, citando o texto de Gênesis, vai dizer que lá no início Deus criou homem e mulher dentro do contexto do casamento. Um homem e uma mulher, né? Aí, monogamia. Então, essa é a vontade de Deus. Mas por que essas coisas aconteceram e Deus tolerou? Irmãos, primeiro ponto, Deus tolera muita coisa. Se Deus não tolerasse muita coisa, nós não estaríamos aqui hoje. Ninguém estaria aqui se Deus não fosse paciente. Segundo, a revelação de Deus é progressiva. Deus vai se revelando progressivamente em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e assim por diante, até a completude da revelação. No Antigo Testamento, as pessoas não sabiam sobre a Trindade, que Deus é triuno. Havia elementos que apontavam para isso, mas através do progresso da revelação, é que o povo de Deus ficou entendendo mais claramente, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma coisa em relação à monogamia e poligamia. Então, isso era, de certa maneira, tolerado, mas a completude da revelação bíblica nos indica, através de muitos textos, que o casamento, a poligamia, é uma coisa equivocada aos olhos de Deus. Aqui, irmãos, nesse texto, nós percebemos que Salomão quebra pelo menos 2 preceitos dados por Deus através de Moisés. O primeiro como o texto cita, é o casamento com as mulheres estrangeiras. Êxodo 34, 15 e 16 é o texto que está aqui em evidência, na mentalidade daquele que escreveu o primeiro livro dos reis. E Êxodo 34, 15 e 16 diz o seguinte, peço que os irmãos ouçam: para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém te convide e comas o seu sacrifício. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então o contexto aqui povo de Israel, não se casem com mulheres de outras nações, por conta de uma questão religiosa, para que vocês não sirvam a doutrina que eles servem. A gente olha para o Antigo Testamento, existe até, irmãos, uma narrativa em Neemias, capítulo 13, que é uma narrativa muito dura, em que ali os líderes de Israel pedem até que os filhos de Israel que se casaram com estrangeiras desfaçam os seus casamentos. É uma narrativa dura, só que a gente tem que tomar cuidado com essa narrativa, porque ela é uma exceção dentro de um momento específico da história. A opinião bíblica como um todo indica que nenhum casamento pode ser desfeito, mesmo o casamento de pessoas que não são crentes, porque é considerado um casamento. Para que um casamento seja considerado casamento, não precisa que as duas pessoas sejam crentes. Tem muita gente no mundo que é casado que não é crente. A gente não vai considerar casamento? Então, casamento é a união e a aliança entre duas pessoas, independente da autorização da igreja e, inclusive, da autorização do Estado. Tá? Eu sei que esse é um assunto polêmico, né? Mas casamento é isso. Claro que tem gente que quer fazer na igreja, tem gente... no nosso contexto, em que as pessoas podem buscar a confirmação civil para o casamento, é adequado que se faça, é uma exigência até da igreja, mas a gente não pode restringir o casamento a isso. Por exemplo, na África, quantas pessoas são casadas e não têm nem um CPF, nem certidão de nascimento? Então, se a gente fosse pregar o evangelho lá, a gente ia chegar para aquelas pessoas, não. Primeiro que vocês não existem, porque não tem cartório aqui. Segundo, isso aqui nada é casamento. Não, a gente não seria tão tolo,
para considerar dessa maneira. Por isso que o casamento vai além da religião, por isso que nós não consideramos o casamento como um sacramento como os católicos consideram, e por isso que ele vai além da questão civil, porque a questão civil implica na existência de um governo, de um Estado organizado, e nem todas as nações do mundo têm um Estado organizado para emitir uma certidão. Diferente do Brasil, né? Por isso que a gente exige, olha, quer ser membro da igreja, estão casados, tal, casar no papel, tudo mais. É uma exigência que se faz, mas não porque o casamento se restringe a um contrato, é porque aqui é fácil de fazer, só isso. Né? O casamento vai além disso. Tudo bem, irmãos? Então, esse foi um ponto importante aqui, né? Dentro desse contexto. E o que aconteceu com Neemias, as autoridades daquele tempo, em pedir para que os israelitas desfizessem os seus casamentos, foi uma coisa pontual, né? Foi uma exceção, porque era necessário realmente que a etnia dos israelitas não se misturassem com a etnia dos estrangeiros, simplesmente porque Jesus Cristo teria que vir daquela etnia, né? Era necessário que se considerasse pura aquela etnia, porque todas as promessas apontavam para o Cristo da descendência de Davi, de acordo com aquela etnia. Um outro erro que Salomão cometeu aqui, ele quebrou também a lei do Senhor, é porque ele teve muitas mulheres. Então, existiam leis, antes de Salomão existir, no Pentateuco, que apontavam para a realidade de que Deus não queria que os reis tivessem muitas mulheres. Por exemplo, Deuteronômio 17:17 diz o seguinte: tampouco, se referindo ao rei, aqueles que fossem rei e líderes, tampouco para si se multiplicará mulheres para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muitos para si prata e ouro. Essas duas coisas Salomão fez, né? Multiplicou mulheres para si e multiplicou ouro e prata para si. Veja que o que parece é que realmente houve um exagero de Salomão em relação à sua glória material, e nem se fala a questão das mulheres. A nossa aplicação desse ponto, né? Pode ler essa aplicação que está em azul aqui? Então, essa é uma aplicação geral, tá? O texto está falando sobre casamento, né? Essa é uma aplicação geral. O que nós devemos fazer, irmãos? A questão todo relacionamento que nós temos como cristãos, com outras pessoas que não têm a mesma fé, deve ser avaliado. Porque nós podemos, muitas vezes, ser influenciados a pecar. Claro que não é proibido, né? Não estamos falando disso. O que a gente está falando é que Deus teve todo o cuidado para dar essas restrições para o seu povo, porque é muito mais fácil eu, tendo intimidade com alguém que não é cristão, e ali, tendo uma amizade muito íntima com essa pessoa, é muito mais fácil eu me desviar do que essa pessoa se aproximar. É muito mais fácil. Nosso coração ele é mais inclinado ao pecado. Então, nós devemos avaliar, irmãos, as nossas amizades. Há amizades que acabam afastando a pessoa de Deus. Eu não estou colocando o casamento, porque o casamento, uma vez que a pessoa é casada, ela não pode se separar por motivos fúteis, né? Ah, não, meu marido está me influenciando. Não, opa, calma aí, é outra história, né? O casamento é um tipo de laço de relacionamento que é mais íntimo do que qualquer outro laço de relacionamento humano. Então, uma só carne, o texto sagrado diz. A palavra uma só carne, ela só é usada na Bíblia referindo-se à unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a unidade de um casal diante de Deus é maior do que a unidade entre, por exemplo, pais e filhos e assim por diante. Por mais que a criança seja fofinha, né? A gente acaba se apegando e tudo mais. Diante de Deus, o nosso compromisso maior é com o cônjuge. Então, é por isso que esse laço não pode ser desfeito como uma amizade. Uma amizade, essa amizade aqui, camarada não quer saber de Deus, né? Ó, tá me levando a pecar contra Deus, então deixa eu desfazer isso daqui. O casamento não é assim, né? Existem razões específicas e bíblicas pelo qual um casamento pode se desfazer do ponto de vista bíblico, licitamente. E essas são 3. Adultério, deserção. Deserção é quando o cônjuge some do mapa, né? Ah, eu estava casado, meu marido sumiu do mapa. Isso é deserção, né? E violência doméstica.
tá? Esses três motivos são motivos que uma pessoa pode, com base na Escritura, ela pode pedir o divórcio, tá bom? O problema de Salomão, então, aqui, foi o casamento misto, né, o principal, tá? A nossa confissão de fé, de Westminster, fala sobre o matrimônio e, em determinado lugar, ela diz o seguinte, pode passar? Olha só, vamos ler esse texto da confissão de fé de Westminster? Olha só, irmãos, a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, quer dizer, todos que são bons da cabeça, né? Uma interpretação aí mais... É lícito fazer o quê? Casar. Se quiser casar, se a pessoa tiver condições, né, de tomar uma decisão do ponto de vista civil, legal. Aqui está excluindo o quê? Não só pessoas que têm problemas mentais, né, mas pessoas que não são civilmente capazes, menores de idade, né, de acordo com a legislação da época. A gente está falando aqui de 300 anos atrás, né, na Inglaterra. É lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no... Então, um cristão, ele deve se casar somente com outro cristão, né? Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Veja que eles gostavam da Igreja Católica, né? Eles amavam a Igreja Católica. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Então, a regra geral, irmãos, é essa. Casar-se com um não cristão é um jugo desigual. Há textos que apontam para isso, para que a gente não demore tanto, não vou ler esses textos. Mas aqui, a gente tem que fazer uma diferença. A gente tem que explicar um ponto importante. Essas orientações são orientações para antes do casamento. Certo? O cristão é solteiro ou viúvo e está querendo se casar. Essa pessoa é crente? Né? Ah, não é crente. Então, esse é um obstáculo muito grande. Isso pode ser jugo desigual, segundo a palavra. Agora, depois do casamento, já não é. Ah, já se casou com uma pessoa que não é crente. Então, aí, se separar é pior do que se casar com um crente, nesse caso específico, né? Geral que eu estou mencionando. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque, às vezes, há muitos cristãos que lá no passado se casaram com pessoas que não são crentes. E, às vezes, a pessoa fica pensando, poxa, eu me casei com alguém que não é crente, então eu estou em jugo desigual, eu estou em pecado. Aquela atitude no passado pode não ter sido uma atitude correta, mas não tem como a gente dizer que a pessoa está em pecado. Porque alguém que está em pecado tem que sair do pecado, não é verdade? Está entendendo? Então, a gente tem que ter muita noção para interpretar a lei antes de entrar no estado de matrimônio e depois. Antes do estado do matrimônio, tome todo o cuidado para avaliar com quem você vai casar. Depois de entrar no estado do matrimônio, tome todo o cuidado, faça todos os esforços para não sair desse estado. Tá? Exceto por razões lícitas que a gente nem vai falar, que a gente já mencionou aqui, né? Existem razões lícitas para sair desse estado. Da mesma maneira, são aqueles que não são cristãos, não são incrédulos e se casam, ambos não sendo cristãos. Ah, mas a pessoa se casou, não era crente e se casou com um não crente também. É um casamento? É um casamento. Independente dessa circunstância relacionada à fé. Então, é preciso que a gente faça uma diferença, tá bom, irmãos? Entre antes e depois. O erro de Salomão aqui foi exagerado em todos os sentidos. Ele era o rei de Israel. Ele entrou em circunstâncias de jugo desigual, se casando com diversas mulheres que eram pagãs, né, que adoravam falsos deuses. Tem uma série de problemas aqui, uma problemática muito grande, tá bom? Então, é assim que a gente deve interpretar essa questão do casamento, assim, de uma maneira resumida, tá? Então, a orientação bíblica é a gente tomar cuidado com os nossos relacionamentos que nós temos com as pessoas. E porque é muito provável que a gente vá se deixar influenciar. Ainda falando do casamento misto,
o casamento misto, quem não entrou nessa condição ainda, tem que avaliar muito as problemáticas dessa decisão. Já é difícil servir a Deus sozinho. E já é difícil servir a Deus com alguém que é crente e você se casou com uma pessoa cristã, porque servir a Deus é difícil. Agora, uma pessoa cristã e outra que não tem esse compromisso, torna mais difícil. Já é difícil criar os filhos no caminho do Senhor. Com um cônjuge que é cristão e outro não é, se torna mais difícil. Já é difícil buscar aconselhamento. Quando um não é crente e o outro é, isso se torna mais difícil. Então, eu poderia citar aqui diversos exemplos práticos para mostrar a potencialidade, né, o poder assim problemático, né, dentro do casamento misto, né, e a gente está vendo isso também no texto. Tudo bem, meus amados? Alguma dúvida, alguma questão sobre isso? Fiquem à vontade, que a gente está saindo aqui do casamento, entrando em outra questão. Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Então vamos lá, segundo ponto. Tem outro problema aqui, né? O problema de Salomão não foi só casar com mulheres incrédulas. O problema foi que ele adorou o Deus ou os deuses dessas mulheres incrédulas. Então, a idolatria foi um grande problema de Salomão, capítulo 11, verso 3 até o verso 8. Vamos ler, irmãos? Pode passar, meu irmão. Olha só. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Veja que o texto bíblico está atribuindo a perversão de Salomão às mulheres. Claro que ele é responsável, né? Tanto que Deus vai responsabilizar ele, né? Só que a influência que a Bíblia coloca foi exatamente a influência das mulheres de Salomão. Verso 4, os irmãos podem ler? Bom, as mulheres perverteram o coração de Davi, e olha o que o texto diz, que o coração dele não era de todo fiel. A palavra aqui é inteiro. O coração dele não era íntegro. Sabe aquela pessoa que serve a Deus, mas alimenta outras coisas no coração? Então, o coração dele não era inteiro, não era completo diante de Deus. E aí, o que o texto sagrado diz, verso 5, Salomão seguiu a Astarote. Astarote é uma falsa divindade, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Veja que esse falso deus, a Bíblia chama de abominação, né? Veja como Deus retrata, né? Como a Bíblia retrata os falsos deuses. Verso 6 diz o seguinte: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, olha só, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, Quemos que era o deus moabita, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Moloque que era o deus dos amonitas. E veja, irmãos, Moloque era o ritual de oferecimento de sacrifícios para Moloque, era um ritual bem cruel, né? A história nos conta que a estátua com a qual Moloque era adorado era uma estátua que ficava com as mãos assim, né, nessa posição, né, e uma estátua que ficava ali sendo alimentada pelo fogo, né, e que as pessoas sacrificavam os seus próprios filhos ali, né, bebês, né, crianças, e jogavam dentro daquela estátua. Então, sacrifícios de crianças eram feitos para adorar esse falso deus Moloque, e aquele que construiu o templo do Senhor, que era Salomão, estava ajudando a patrocinar a idolatria, estava financiando a idolatria. Versículo 8, os irmãos podem ler? Bom, irmãos, qual é o ensinamento desse ponto? É que nós devemos tomar todo o cuidado com a idolatria. Salomão estava quebrando aqui simplesmente o mandamento mais básico, o primeiro mandamento, que é o mandamento de número 1, não terás outros deuses
diante de mim. Agora, nós somos inclinados à idolatria. Essas divindades feitas de madeira, de pedra e assim por diante, essas divindades nada mais eram, e até as divindades de hoje, né, que são adoradas ainda, feitas de gesso e assim por diante, nada mais são do que um reflexo de um ídolo que nasce no coração. Um desejo do coração. Então, mesmo que uma pessoa não se prostre diante de uma imagem, ela pode ter a tendência de adorar alguma coisa que não seja Deus. Então, nós temos que avaliar o nosso coração, anulando as inclinações idólatras que nós temos. Uma das maneiras é nos fazendo algumas perguntas. O que nós mais amamos? Se aquilo que eu mais amo não é Deus, então há outra coisa que eu amo acima de Deus. E é exatamente essa outra coisa que eu adoro. O que eu mais temo? Se há alguma coisa que eu tema acima de Deus, é isso que eu estou adorando. Se o meu maior medo é perder a minha vida, é isso que eu estou adorando. Eu vou passar por cima de preceitos da Escritura para me manter vivo. Está entendendo? O ídolo torna a pessoa escrava. A pessoa que o adora, escrava. Qual é a sua maior alegria? O que te dá mais alegria? Então, através dessas e de outras tantas perguntas, nós podemos avaliar o nosso coração. Existe alguma coisa na sua vida sem a qual você não conseguiria viver? A resposta identifica quem você adora. Eu não conseguiria viver sem o meu casamento. O casamento não está acima de Deus. Eu não conseguiria viver sem o meu filho. É cruel isso, né? Mas o filho não está acima de Deus. Eu não conseguiria viver sem o meu trabalho. Esse meu trabalho aqui. Então veja, idolatria nasce no coração. E idolatrar qualquer coisa acima de Deus é tão pecaminoso quanto se prostrar diante de uma imagem. Por isso que a Bíblia fala toda hora do coração. Teme a Deus, guarde o seu coração, sirva a Deus com todo o seu coração. E é por isso, irmãos, que por muito tempo eu comecei a ler a Bíblia antes dos 10 anos, né? Lá pelos 10 anos eu tinha lido o Novo Testamento muitas vezes, tinha lido o Novo Testamento mais de 20 vezes. Só que eu não entendia nada, nadinha mesmo, né? E eu ficava pensando na história de Jó. Pô, como é que pode esse negócio de Jó ter 10 filhos, de repente ele perde os filhos dele, e aí Deus depois dá para eles outros 10 filhos. Aí eu pensei, mas calma aí, quem que vai se alegrar com isso? Que pessoa em sã consciência vai conseguir, né? Senhor, obrigado, né? Você tirou 10 filhos, agora me deu 10 filhos, né? Eu não conseguia entender. Até entender uma coisa muito simples. Deus deve ser o alvo do nosso maior amor, acima de tudo. E Jó, embora não tivesse uma Bíblia e nem tivesse uma igreja na época, ele adorava a Deus com todo o seu coração. E quando Deus é o nosso maior tesouro, mesmo que a gente perca os nossos tesouros menores, a gente não vai se abalar. É simples assim, irmãos. Só que a gente tem uma tendência à idolatria. Eu convivo com meu filho, eu tenho uma tendência a idolatrá-lo. E esse ídolozinho acaba controlando o meu coração. Se eu persisto nisso, eu vivo na idolatria, mesmo sem adorar a uma imagem. Diga, meu irmão. Sim. Existem muitas perguntas. Inclusive, irmãos, a gente vai estudar sobre essa questão da idolatria do coração. Às terças, a gente está falando sobre questões emocionais, né? A gente vai estudar, vai ter um momento que a gente vai falar só sobre isso. E aí, de uma maneira mais abrangente de como a gente identifica isso dentro da nossa alma. Porque nós acabamos por sofrer as consequências. Sabe como? Se você idolatra uma coisa a sua vida toda e essa coisa é retirada, você vai se sentir bem? Não. Aqui, não sei se tem isso, né? Mas lá na outra cidade, que eu não posso citar o nome, né? Tem muita gente que trabalha na fábrica, e o trabalho dentro do parque industrial é um outro mundo, né? O parque industrial é um lugar muito grande, tem uma avenida dentro, tal, tem 3 multinacionais lá, uma série de coisas.
e a pessoa ela acaba se acostumando com aquele ambiente, que é um ambiente interessante, né? E muita gente, existem muitos casos de pessoas que trabalham 40 anos ali, então está acostumado a chegar ali, bater o seu cartão e tudo mais, e quando entra no período de aposentadoria, entra em depressão. Muitos casos. Por que isso acontece? Não dá para dizer que é uma regra geral, tá? Mas muitas vezes essa pessoa não considerava isso só como um trabalho. Era o ídolo da pessoa. Era a maior alegria da pessoa. O maior medo dessa pessoa era perder esse emprego. Era a maior satisfação dessa pessoa. Era aquilo que essa pessoa mais amava. Então, por 40 anos, essa pessoa alimentou isso, alimentou isso. E quando isso lhe foi tirado, essa pessoa ia se sentir bem? Claro que não. Então, claro que existe uma tristeza, né, quando a gente perde alguma coisa e tudo mais. Só que existe um limite dentro disso. Porque Deus deve ser a nossa maior alegria. O quanto antes a gente entender isso, irmãos, mais próximo de ser servos do Senhor maduros nós estaremos. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram ameaçados por Nabucodonosor? Lembram dessa passagem? Então, estava lá Sadraque, Mesaque e Abdenego, não quiseram adorar a imagem de Nabucodonosor e receberam uma ameaça. Já recebeu uma ameaça alguma vez na sua vida? Não responda. Irmãos, a ameaça é um negócio, se você recebe uma ameaça de qualquer pessoa, isso já traz um certo abalo em você. Você imagina o próprio imperador chegar para você, né? Falar assim, é o seguinte, você vai morrer. Esse é o decreto que eu tenho para você. Se você não fizer isso, você vai morrer. Então, por que esses camaradas não ficaram com medo e desistiram? Porque eles amavam mais a Deus do que a própria vida deles. Simples assim. Simples assim. Ah, pastor, mas é difícil amar a Deus acima de tudo. É difícil. Mas a gente não pode usar a dificuldade como desculpa. A Bíblia diz, é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para que a gente aprenda a amar a Deus acima de tudo. Então, quanto mais a gente ama a Deus acima de tudo e amadurece nisso, melhor a gente vai enfrentar os problemas, porque os problemas, no final das contas, não vão ser tão grandes. Porque a gente tem Deus, a gente tem tudo. Algo que a gente não tem como a gente perder. É imutável. Agora, quanto mais a gente idolatra as coisas dessa vida, sejam coisas boas ou ruins. Ruins já é pecado. Mas às vezes coisas boas. O emprego, a família e assim por diante. Se a gente coloca isso num pedestal de idolatria, você não vai conseguir viver depois que você perder. Se porventura isso acontecer, e isso acontece muitas vezes, irmãos, é a realidade. Oi? Exatamente. A questão da saúde também, né? Tem pessoas que o seu trabalho depende de determinadas coisas que essa pessoa tem. Fazia uma determinada função, mas aconteceu um acidente, perdeu um membro e não consegue conviver com isso. Tudo vai depender do que estava no coração dessa pessoa. A quem ela adorava? Se essa pessoa adorava o seu trabalho, essa pessoa não vai conseguir conviver com isso. Vai ter que tratar o seu coração para poder retornar, para Deus retornar ao centro, digamos assim. Então, irmãos, isso que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, né? Eu só estou lembrando vocês. Isso está desde Gênesis até Apocalipse. Pessoas com coragem, perdendo as suas vidas por causa de Deus, porque amaram mais a Deus do que as suas próprias vidas. E passando por dificuldades. E hoje a gente está numa geração tão frágil, nós somos frágeis. Nós não conseguimos enfrentar esse mínimo de dificuldade. Já acusamos todo mundo, já nos revoltamos contra Deus também. Por isso que nós temos que retornar à Escritura. Então, irmãos, vocês percebem que Deus nos avisa sobre tudo isso? Vocês percebem que... eu já estou convidando o pessoal para participar terça-feira, né? Nas terças a gente está estudando sobre isso. É o coração. É um elemento que a ciência, por mais que ajude a gente, não tem como entrar nesses meandros. E a Bíblia fala o tempo inteiro a respeito disso. Nós temos pessoas na Bíblia sendo ameaçadas de morte por imperadores e essas pessoas não ficam com síndrome do pânico. Temos exemplos claros disso. Então, existe alguma coisa na Bíblia
que a gente não tem enxergado, e coisa muito básica, que é exatamente isso daí. Tudo se restringe a isso. O nosso coração e Deus. Quem a gente ama, quem nos satisfaz. O salmista, Salmo 73, né? Que a gente leu aqui. O que o salmista falou? Eu quase me desviei porque eu tinha inveja dos soberbos. Por que ele tinha inveja dos soberbos? Porque o que ele almejava, o que ele queria? Prosperidade material. Quando ele entendeu que a prosperidade material não significava nada diante de Deus, e que aqueles camaradas ali ricos, incrédulos, iriam para o inferno, ele relata isso em outras palavras no texto, aí ele diz para Deus, a quem tenho eu além de ti? O coração dele parece que, Senhor, o Senhor é a minha maior alegria, o Senhor é o único que eu tenho. Claro que ele tinha a família dele, mas naquele momento ele considerava Deus acima de tudo. Essa é a visão correta. Até porque, se a gente idolatra a nossa família, a gente vai prejudicar a nós e também a nossa família, porque a gente vai tomar decisões baseadas num desvio espiritual. Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu. Me diga onde está aquilo que você mais valoriza, que eu vou dizer aonde a tua vida está. É isso que significa esse texto. E não é sem razão que Jesus vai conectar esse texto com a ansiedade. Portanto, ele fala sobre o coração e ele conecta. Portanto, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Vamos lá, o terceiro ponto. Acho que dá para a gente terminar ali 10 minutinhos. A punição anunciada, essa punição que aconteceria depois, foi anunciada agora. O que aconteceria, irmãos, por causa do pecado de Salomão? O reino de Israel seria dividido. E Deus anuncia isso daqui, tá bom? Vamos ler, verso 9 até o verso de número 13. Vamos ler de maneira alternada? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. O texto faz questão de salientar que Deus apareceu para Salomão. Ou seja, ele foi ingrato com Deus. Deus aparece, confirma, está ali com ele, e ele não cumpre a vontade de Deus, Deus se indigna contra ele. Verso 10, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Verso 11, os irmãos podem ler? Bom, a promessa de que o reino seria tirado e dado para outro, que era servo dele, que não era da descendência dele. Verso 12, contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. A promessa é tirar o reino da mão de Roboão, que era filho de Salomão. 13, os irmãos podem ler? Só que Deus não exterminaria Israel, Por amor de Davi, ou seja, Jesus teria que vir da descendência de Davi, ele preservaria uma tribo. O texto diz uma tribo, porque é simbólico, a tribo de Judá. Só que também a tribo de Levi, que estava em Jerusalém, e metade da tribo de Benjamim foi preservada também. E 10 tribos ficaram para o norte. A gente vai falar bastante sobre essa divisão das tribos. Mas qual que é o nosso ponto aqui, irmãos? Deus ficou irado, Deus prometeu julgar, Deus prometeu dividir o reino de Israel, e um monte de problemas iriam acontecer por conta do pecado de Salomão, e por isso a nossa lição é a seguinte, Isso, os irmãos podem ler o que está de azul ali? Então, uma coisa que a gente tem que aprender é que os nossos pecados têm consequências, que por vezes atingem também outras pessoas. Deus promete dividir o reino aqui por causa do pecado de Salomão. Por isso, irmãos, a gente tem que buscar a Deus, não alimentar as nossas inclinações idólatras, porque o nosso pecado nos prejudica, mas também prejudica aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes os nossos pecados, os nossos problemas acabam prejudicando a igreja, prejudicando a família e assim por diante. Porque o pecado nunca é uma coisa isolada que só prejudica a pessoa. Então, irmãos, esses são os ensinamentos desse texto, que não é um texto alegre, Texto que demonstra o declínio de um grande homem,
mas que dentro de tudo isso aponta para Jesus, porque Jesus que é o cumprimento de todas as nossas expectativas. Eu tenho certeza que você tem muitas expectativas. Pode passar? Tenho certeza que você tem muitas expectativas e você pode alimentá-las, né? Só que entenda o seguinte: Jesus é o cumprimento de todos os nossos sonhos, de todas as nossas expectativas. Então, nós temos que ter expectativas, sonhar, planejar de uma maneira equilibrada, nunca colocando o coração nessas coisas, senão a decepção vai ser muito grande. Nós devemos, então, agir de maneira sóbria, equilibrada, e a maneira equilibrada é buscando com todo o nosso coração amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Há só uma pessoa em todo o universo que é digna de todo o nosso amor, e é Deus. Ele é o nosso Senhor. E aí a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mais equilibrada com as outras coisas que Deus nos dá, sem necessariamente colocar o coração nessas coisas, como o dinheiro, por exemplo. A Bíblia não diz que o dinheiro é ruim, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é ruim. Ou seja, existe um objeto, um elemento, e o problema é como o meu coração se relaciona com aquele elemento. Se eu me relaciono com aquele elemento que é neutro, de uma maneira errada e o idolatro, aí ele se torna o mal, ele se torna a raiz de todos os males, porque eu vou passar por cima de princípios para servir a esse falso Deus, seja o dinheiro, o sexo, o bem-estar ou qualquer outra coisa parecida com isso. Por isso que há cerca de 500 anos atrás, nosso irmãozinho João Calvino, né? Irmãozinho é eufemismo, né? O maior teólogo de toda a história da igreja, né? João Calvino diz o seguinte, vamos ler juntos? A mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. A razão aqui, a questão aqui é que nós justificamos as nossas idolatrias. O que é justificar a idolatria? É dizer, não, eu estou fazendo isso, mas eu também estou fazendo outra coisa. O que Salomão podia pensar? Eu construí o templo, eu estou adorando a Deus. Deus é o Deus que eu mais amo, mas eu também sirvo a outros. Uma maneira de justificar. Ah, mas isso daqui é o meu trabalho. Ah, mas isso daqui é a minha família. Ah, mas isso daqui é a minha igreja. Mas isso daqui é o meu ofício. Então a gente justifica, né? A gente é enganado pelo nosso próprio coração. A Bíblia diz que o coração é o que há de mais enganoso, né? E a gente acaba trazendo justificativas. E João Calvino traz a verdade aqui de que o coração pecaminoso é especialista nisso. Então que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor amado, nós queremos nos colocar agora diante de Ti. Estamos diante de um texto da Escritura que nos conta uma história que não é uma história alegre dentro, se considerarmos só essa narrativa, mas aponta para algo muito bom. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos dê condições de examinar o nosso coração. Há tantas coisas que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Deus. O Senhor tem dado uma igreja para congregarmos. O Senhor tem dado uma família, amigos, colegas. O Senhor tem dado sustento. E há muitas coisas que desejamos melhorar em muitas áreas. Mas o que o Senhor nos ensina nessa noite, ó Deus, é que não devemos colocar o coração em nenhuma destas coisas. Há um cântico que nos diz que no mundo existem belezas que podem alegrar a vida e fazer-nos sonhar. Mas o melhor lugar do mundo é estar aos teus pés. É verdade. Retira do nosso coração, ó Deus, as nossas inclinações equivocadas. Não permita, ó Deus, que outra coisa, mesmo que seja boa, em essência, nos dê mais alegria do que o Senhor, nos traga mais satisfação do que o Senhor, nos traga mais contentamento do que o Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja o nosso maior contentamento, nossa maior alegria,
o nosso maior temor, o nosso maior amor. Traga isso, ó Deus. Nós sabemos que não conseguimos agir assim por nós mesmos. O nosso coração, sem a tua atuação, é totalmente defeituoso. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor a cada dia, ó Deus, venha operar na nossa alma. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós agradecemos ao Senhor pela tua grande misericórdia. Porque assim como um pai que está sempre avisando os seus filhos, o Senhor está sempre nos avisando. O Senhor nos deixa todos esses exemplos. O Senhor nos deixa todos os ensinamentos da Escritura para que a gente não cometa os mesmos erros. Nos ajude a guardar o nosso coração, Senhor. Traga isso, aviva o nosso coração. Pedimos isso ao Senhor. E se há alguém, ó Pai querido, que esteja nos ouvindo, que ainda não converteu o seu coração a Ti, que hoje também seja uma noite de conversão, que o coração que serve a ídolos possa agora, pelo Teu poder, servir ao Senhor, assim como o Senhor fez conosco um dia, ó Deus, nos tirando da escravidão do pecado. Faça esse milagre hoje também. Também aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Pedimos isso a Ti, ó Deus. Continue nos conduzindo, continue agindo, continue falando e habilita o nosso coração a fazer algo que nós não conseguimos por nós mesmos. É o que nós Te pedimos, também acrescentando que o Senhor, ó Deus, despeça o Teu povo na Tua paz, na Tua graça, no Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.